Eu sou Volney de Andrade Martins, professor da Universidade Federal Fluminense, fui editor da Revista Brasileira de Cardiologia e a convite do International Journal of Cardiovascular Science, nós vamos hoje aqui receber e agradecer já a presença, doutora Gláucia Maria Moraes de Oliveira, professora de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também, como eu, fui editora da Revista Brasileira de Cardiologia, presidente da nossa Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, para falar sobre um tema bastante interessante, atual, que é a estratificação de risco global cardiovascular. Enfim, então agradecer a doutora Gláucia e a primeira pergunta para ela é quais são as vantagens e as desvantagens de se utilizar de score de risco para classificar pacientes quanto ao seu prognóstico de incidência de doença cardiovascular. Volney, eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante. Eu queria agradecer que você possa ter vindo estar aqui conosco, principalmente que você foi nosso diretor científico, né? E é bastante interessante porque a grande dificuldade é se estabelecer um risco de um indivíduo, especialmente se esse indivíduo está num risco intermediário. Porque se o indivíduo está num risco alto, onde você já reconhece, e eu queria fazer um parênteses aqui, dizendo que score de risco não deve ser aplicado para um indivíduo que já tem um evento cardiovascular. Então, à medida que ele já teve aquele evento, ele tem que estratificar o seu prognóstico, a sua gravidade, isso é uma outra coisa. Mas os scores de risco devem ser aplicados para o indivíduo principalmente de risco intermediário e de baixo risco. E para que ele sirva, para que a longo prazo eu possa ver um indivíduo que está no baixo risco agora, mas que esse risco vai crescer como um risco intermediário e um risco alto ao longo do tempo. E essa história de score de risco, ela começou depois da Segunda Guerra Mundial, onde se estabeleceu, por volta de 1948, uma coorte em Framingham, onde se acompanhou os indivíduos, na época eram cerca de 14.500 pessoas, e elas foram acompanhadas, e a primeira publicação que saiu sobre isso foi do Dr. Cannell, em 1961. E, na verdade, se observou o risco cardiovascular daquela coorte que foi acompanhada naquele momento, ou seja, por volta de 1950, onde a mortalidade cardiovascular, especialmente nos Estados Unidos, era muito mais elevada. E se criou um score, que é o score mais conhecido, que é o score de Framingham, que leva em consideração algumas variáveis que até hoje são usadas em todos os outros scores, como, por exemplo, a idade, o sexo, o colesterol total, HDL colesterol, se o indivíduo fuma ou se o indivíduo não fuma. E se construiu a partir daí, numa análise multivariada, um score que se via para predizer o risco em 10 anos de doença aterosclerótica para homem e para mulher. Perfeito. Então, assim, um score que foi feito na década de 50, de 60, na população americana, ele está atual, ele pode ser aplicado para a nossa população brasileira, para a nossa realidade? Será que a gente pode extrapolar para todas as outras populações? Perfeito. Porque essa pergunta que você fez, ele serve tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo. Para te responder isso em relação ao resto do mundo, se observou que, na verdade, aquele score não poderia ser utilizado e empregado para outras populações. Então, por exemplo, surgiu o score, que é da Europa, que aí foi feito com 200 mil pessoas de 12 ensaios clínicos, e ele já colocava um problema. Não, então ele pode ser aplicado para alguns países onde essa perspectiva de mortalidade era maior ou menor, e eu tenho que fazer uma correção a partir daí. O grande problema do score que foi usado para a sociedade europeia é que, como ele veio de ensaios clínicos, o desfecho era padronizado, mas a forma de coletar os dados, que eram basicamente os mesmos do Framingham, menos a HDL, a forma de coletar isso não foi padronizada. E a partir daí, se observou que ele não era muito bom para a Europa, mas o score que foi feito para a Europa servia para a Europa. E foram feitos outros scores de risco, por exemplo, na Escócia. E aí, já nesses scores que foram feitos para aquela população da Escócia, já se acrescentou a história familiar, que se observou que era importante, que não entrou no Framingham. Já o Assign, por exemplo, se colocou que o status socioeconômico do indivíduo era importante. E aí outros scores foram elaborados para determinadas populações, a partir do momento que se observou
que alguns agravantes ou biomarcadores poderiam ajudar. Então, por exemplo, o score de Reynolds, que incorporou a proteína C reativa e manteve a história familiar de doença aterosclerótica precoce, ou o Quick Score, que é um score super interessante, ele foi feito para a população inglesa, com um número muito grande de pessoas, 1.300.000 pessoas, depois validado numa outra coorte de 600.000 pessoas, e já agregou outras coisas, como, por exemplo, o diabetes, que é importante, o indivíduo que tinha uma insuficiência renal, o indivíduo que tinha fibrilação atrial, o indivíduo que tinha artrite reumatoide. Então, todas essas doenças que eram capazes de modificar o risco do indivíduo. E eles são bons para aquelas populações onde eles foram criadas. Nós não temos, infelizmente... Perfeito, essa era a minha pergunta. E nós temos o nosso score brasileiro. Qual desses scores internacionais mais se aproximaria da nossa realidade? Qual seria a sugestão prática? Como é que a gente avaliaria, então, o score? Então, na verdade, em 2013 foi publicado um artigo, que é um artigo-chave para avaliação do score de risco, que era uma associação entre a American Heart e uma associação do ACC. E a partir daí se colocou que nós tínhamos dois problemas. Basicamente, nós precisaríamos calcular o risco do indivíduo, assim, da meia-idade, mas nós precisaríamos também calcular o risco do indivíduo mais jovem. E aí tentou se associar, e parece que hoje a forma de se estabelecer esse risco é fazendo essa junção do score global de risco e um score que avaliaria o risco por toda a vida. E nesse score global de risco se usa essas mesmas variáveis do Framingham e, nesse caso, há uma correção para a população da América Latina, não a brasileira especificamente, mas da África, da América Latina, para se tentar modelar esse risco. Um fator de correção como já é utilizado em outros scores de terapia intensiva. Isso, para que possamos modelar esse risco. E aí se calcula esse risco de doença aterosclerótica de uma forma mais ampla, por exemplo, incluindo como desfecho, inclusive a insuficiência cardíaca, os aneurismas, a doença vascular periférica, que são formas de manifestação da doença aterosclerótica, e se estabelece o risco desse indivíduo nos próximos 10 anos. Mas vamos supor que você também precisa estabelecer o risco de um indivíduo que tem 40 e poucos anos de idade, até 50 anos. E sabendo que a doença coronariana tem hoje em dia uma prevalência em faixas etárias muito mais jovens. Não é? Então, como é que se estabeleceria esse risco? Então, se calcularia um risco baseado no que eles imaginaram que seria o indivíduo ideal, ou seja, que ele não teria nenhum fator de risco, ou seja, ele não teria diabetes. Dos clássicos. Ele não fumaria. Tudo se construiu a partir da base de Framingham. Então, todos eles são derivados. Então, ele não teria diabetes, ele não faria uso de tabaco, não fumaria, ele teria uma pressão arterial menor que 120/80, sem nenhuma medicação, e ele teria um colesterol total menor que 180, sem nenhuma medicação, de preferência uma HDL de 50 ou mais, maior ou igual a 50. E isso faria com que eu teria o indivíduo ideal. Por outro lado, eu teria, e eles dividiram isso em 5 estratos, o outro lado da moeda seria um indivíduo que teria mais que 2 fatores, igual ou maior que 2 fatores de riscos elevados, de que se consideraria isso. Um indivíduo que fumaria, que fosse diabético, um indivíduo que tratasse da pressão arterial ou que tivesse essa pressão arterial maior ou igual a 160 por 100 milímetros de mercúrio, e um indivíduo que tivesse um colesterol total maior ou igual a 240 decilitros. E aí isso, então isso faria com que o indivíduo tivesse um risco muito alto. E se calculou aí nesses 5 estratos. E aí você vai me perguntar, isso resolve o problema? Veja bem, no próprio site da American College, da American Heart, onde ele tem uma calculadora e você pode calcular o risco dos seus pacientes online naquele momento. E hoje com esses dispositivos e todos os aplicativos aparelho, isso fica mais fácil, né? Isso, o seu tablet, o seu celular. Ele dá um exemplo interessante. Então ele coloca que, por exemplo, vamos supor que você tivesse uma pressão arterial de 119 milímetros de mercúrio e não tivesse nenhum outro fator de risco. Então, se eu calculasse o seu risco sendo homem, você teria um risco para toda a vida de 5% de ter doença aterosclerótica manifesta. Leia-se
um AVC, um acidente vascular encefálico. Uma síndrome coronariana aguda. Mas vamos supor que você, por algum motivo, no dia que eu calculasse o seu risco, tivesse 120 ou 121 milímetros de mercúrio, com a mesma idade, com as mesmas condições. Se eu aplicasse esse score de risco, eu teria, então, 36% de probabilidade de você ter um evento aterosclerótico durante a sua vida. Se eu mudo 1 milímetro, 2 milímetros, quando nós sabemos que isso pode ser um erro de aferição, pode ser um momento de estresse do indivíduo, e a justificativa é que esse indivíduo estaria num outro extrato, ele estaria num outro patamar de risco apenas por ter esse valor. Então, aí eu te pergunto, será que você acredita realmente que um score de risco que mude 2, 3 milímetros pode claramente seja reprodutível, ele pode ser confiável, fidedigno, é verdade. Mas aí vem, acho que talvez um raciocínio também que hoje a gente vê na prática clínica, os scores ainda são pouco aplicados, as pessoas tomam decisões baseadas naquilo que acham, em impressões muito imprecisas. E o score é sempre uma ferramenta, talvez, usado exatamente para dar uma como ideia ferramenta. Dentro do raciocínio clínico da investigação. Ou seja, uma coisa a mais que você vai usar como um valor incremental na sua observação clínica que partiu do seu exame físico e da história que você colheu. A argumentação deles é que provavelmente eu conseguiria, mostrando para esse indivíduo que está com a pressão arterial um pouco mais elevada, que apesar e elevada a 120, 121 milímetros de mercúrio, e apesar desse momento ele ter um risco baixo, ele tem uma probabilidade muito maior de ter um evento cardiovascular e, desse modo, eu o sensibilizaria. Então, essa é a vantagem, na minha opinião, do risco global associado ao risco por tempo de vida, que inclusive é como a nossa diretriz de prevenção, que foi publicada no início de 2014, coloca que o risco cardiovascular do brasileiro deve ser feito. É claro que a gente tem que lembrar que o indivíduo é um sistema complexo e que ele tem várias outras doenças tem que podem interagir. As manifestações, as etiologias diferentes, o uso de drogas, o uso de quimioterápicos, os novos agravos à saúde, que não entram nesses estudos epidemiológicos. Exatamente. Então, cada caso é um caso, tem que ser tratado em particular. Assim, de um modo geral, ficaria a recomendação de que em toda a abordagem clínica, cardiovascular, ambulatorial, deveria-se sempre tentar fazer uma estratificação, seja ela qualquer, Framingham ou essa nova proposta, mas que isso deveria ser perseguido. Implementado e repetido evolutivamente para que você possa não só aferir o risco cardiovascular daquele indivíduo, mas mostrar para o seu paciente as modificações do risco dele ao longo do tempo. Para melhor e para pior. Exatamente. Com o tratamento e sem o tratamento. Acho que é a mensagem. E colocar isso disponibilizado também, como a gente vê, em sites de saúde, para que o próprio indivíduo possa aferir. Isso é válido? Eu acho que sim. Nesse site do American College e da American Heart, eles têm uma parte que é para que o indivíduo faça a sua aferição de risco. E o mais interessante é a forma como eles explicam esse risco, que não basta que você faça com que o indivíduo veja o seu risco aferido, mas que ele tenha ferramentas para entender o que ele poderia fazer para mudar esse risco. É bastante interessante essa ferramenta deles. Eu acho que aqui ficaram as mensagens. Agradecer a doutora Glaucia a participação aqui no International Journal of Cardiovascular Site, deixar o convite para o acesso à revista e a submissão de artigos àqueles que têm material aí para publicar. Obrigado.